Seguimos com o nosso projeto Eleições 2022, buscando sempre levar até você, eleitor, diferentes pontos de vista para que faça uma escolha consciente no próximo dia 2 de outubro. Ana Paula Matos, que é candidata à vice-presidência da República na chapa encabeçada por Ciro Gomes, é a nossa entrevistada de hoje. Ela é vice-prefeita da capital baiana, Salvador. Seja bem-vinda, obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço, José Eduardo, e a oportunidade de falar a todo o público, escuto também a rede de rádio, então estou muito feliz por estar aqui com vocês. O que motivou a senhora a aceitar esse desafio, ser candidata à vice-presidência? A oportunidade de servir ao meu país. Eu sou concursada da Petrobras, eu sou professora, administradora, sou também advogada e tive a oportunidade de estudar muito cedo. Eu tenho uma família onde meus pais são casados desde que eu me entendo por gente, já vão fazer 50 anos de casado, uma vida muito estruturada que não é a realidade de todo o povo brasileiro. Eu tenho experiência em políticas de combate à pobreza em Salvador, fui secretária de Promoção Social e Combate à Pobreza em momentos dificílimos da minha cidade, como numa chuva aqui, onde morreram 26 pessoas, milhares de pessoas atingidas pela perda de tudo, todos os seus bens, e também na pandemia. Então, eu, que sou uma pessoa de muita fé, que acredito muito em Deus, na hora que eu recebi o convite, eu entendi que era um chamado para servir, para cuidar. Eu tenho o preparo necessário, eu tenho a formação acadêmica necessária, tenho experiência na gestão pública e tenho muito amor pelo meu país, muita vontade de servir. Então, o que me motivou foi a oportunidade de servir ao meu povo, ajudando ao desenvolvimento econômico e social do Brasil. Falando a respeito dessa experiência, a senhora tem atuação nas pastas de promoção social e educação na capital baiana. Quais experiências, programas, algum setor ou programa já colocado em prática que a senhora pretende também levar para o cenário nacional, caso eleita? Eu entendo que a política pública mais efetiva de combate à pobreza é a educação. Assim como é também uma política de combate ao feminicídio. Você dá a oportunidade de qualificação profissional, de construção de autonomia das pessoas com emprego e renda. Então, na minha experiência em Salvador, eu foquei sempre dois aspectos. O primeiro é a universalização do acesso ao serviço público. É garantir a cada criança que ela tenha acesso à escola, pré-escola, à creche, à educação, garantir aos pais acesso à saúde também para essas crianças, acesso à infraestrutura, a um saneamento adequado, a moradia digna e também a oportunidade de emprego e de renda. Então, eu tive nessa luta por acesso à universalização, eu percebi que às vezes eu tenho vaga, em tese eu tenho vaga para todas as crianças, mas na prática sobra vaga num bairro e falta no outro. Então, mais do que universalizar, eu preciso também individualizar. Entender porque uma criança, por exemplo, não conseguiu se alfabetizar na idade certa, ou porque está tendo muita evasão escolar. Quando você vai conhecer a realidade das famílias, das pessoas, você percebe que às vezes a escola tem qualidade, mas ela está sofrendo tantas dores em casa, às vezes sofrendo um abuso, um assédio, a dor da fome, e não consegue nem aproveitar essa oportunidade da educação. Então, eu tenho essa lógica da política do acesso universal para todos, a todas as políticas públicas, como, por exemplo, em Salvador, a gente sai de 18% de cobertura básica de saúde para 62%. Então, a cada 100 crianças, a cada 100 pessoas na minha cidade, só 18 tinham acesso ao posto de saúde, ao médico. Hoje já são 62 pessoas. Eu tenho também outras políticas, como Morar Melhor, que chega nos bairros mais carentes, verifica a questão da habitação social, verifica, por exemplo, que a criança está sofrendo de asma, problemas respiratórios, porque está chovendo dentro de casa, porque o telhado não funciona, porque tem muito mofo. Ou, às vezes, uma mãe está tendo que carregar um filho com deficiência para o quintal para fazer as necessidades num buraco, quando ela não tem nenhum dinheiro para fralda, porque não tem um banheiro naquela casa. Então, a gente tem políticas, desde universalizar o acesso à educação e à saúde, lá na cidade, como políticas também de moradia digna, com morar melhor, com a entrega de títulos de propriedade, principalmente para as mulheres, que normalmente são as chefes de família. Temos também políticas de transferência de renda, com o Salvador por Todos, onde a gente deu aos feirantes, ambulâncias, baiana de acarajé, motoristas de táxi, de Uber, as pessoas que viviam do seu dia a dia de trabalho, inclusive os moradores, as pessoas em situação de rua, para falar o termo adequado. A gente deu, antes do governo federal, um auxílio chamado Salvador por Todos. Depois a gente percebeu também que as pessoas do segmento cultural, que vivem do seu labor, da economia criativa, também estavam sem renda, porque Salvador ela é uma cidade muito focada no turismo de grandes eventos, nos shows. A gente também deu um outro benefício, que foi o SOS Cultura, mas mais do que dar o benefício financeiro, muito mais do que dar a essa oportunidade, que é a nossa obrigação
do emprego, da renda, da educação, da saúde, a nossa grande marca foi ouvir as pessoas, fazer uma gestão participativa e as comunidades e os movimentos sociais entender como cuidar melhor dessas pessoas. Como exemplo, a gente não teve nenhuma pessoa vítima da pandemia por falta de política pública na nossa cidade. Não tivemos surtos em abrigos de idosos, em abrigos de crianças, em hotéis sociais para pessoas em situação de rua, porque os escutamos, entendemos a realidade. A gente teve política de colocar, por exemplo, lavanderia, chuveiros, banheiros nas ruas, entregas de alimentos, além dos hotéis sociais, porque a população em situação de rua nos pediu. Muitos não confiavam no governo, muitos não tinham coragem de aceitar os hotéis. Então, no início, a gente levou o benefício para a rua. E depois, não, eles vieram com a gente, construíram fluxos. Ou seja, se eu puder resumir, é cuidar das pessoas, entendendo as suas necessidades e construindo com elas essa política e essa construção de autonomia. Governante não faz favor ao povo. Governante cria caminhos, escutando as pessoas para que as políticas públicas sejam acessíveis, sejam adequadas. É um investimento adequado do recurso público, gastando menos com a máquina e muito mais com as pessoas. Em um cenário de polarização política, de ânimos acirrados, como a senhora avalia a necessidade de se trabalhar também a questão do diálogo, o papel constitucional do vice-presidente e, além disso, como trabalhar agora nessa reta final da campanha para que a chapa que compõe a senhora e também o candidato Ciro Gomes desponte nas pesquisas de opinião e chegue ao segundo turno? A nossa chapa de pessoas de bem, de pessoas honestas, preparadas, fichas limpas, que somos Ciro e eu, está buscando em cima de uma autoridade moral, de quem serve ao nosso Estado há décadas. Ciro tem mais de 40 anos de vida pública, eu tenho 10, 15 anos, se eu contar a Petrobras, em Salvador eu tenho 10 anos, porque eu também sou concursado da Petrobras. A gente nunca respondeu um processo, a gente nunca fez nada errado, a gente sempre buscou respeitar a oportunidade de servir. Só que é um momento muito de falar ao coração das pessoas, de falar de união, na fé no povo brasileiro, do bom coração no bom coração que o nosso povo tem. A grande riqueza do Brasil são os brasileiros, mas hoje nós estamos muitas vezes sem coragem de nos expressarmos, sem poder dizer se votem A ou B, qual é o Brasil que quer, com risco de ser cancelado na rede social, de família A brigar, de ser expulso. Tem um fenômeno hoje que nem os adesivos, a plotagem do carro, as pessoas estão querendo, com medo de terem seu veículo apedrejado ou arranhado e serem machucados. Então, a responsabilidade da nossa chapa, de Ciro e Diana, é de unir o Brasil, é de falar de proposta, é falar de bem, é dizer às pessoas que o Brasil precisa, sim, voltar a ser o celeiro da alimentação do mundo, sair do mapa da fome, mas, sobretudo, ser reconhecido e respeitado no mundo por ser um país democrático, onde as pessoas podem até discordar da opinião das outras, mas sempre defendem o direito de dizê-las. Então, nós que lutamos pelas diretas já, que ficamos, enquanto mulher agora já especificamente, décadas tentando votar, hoje querem tirar o nosso direito de escolher o melhor candidato, até nosso direito de existir. Então, nosso papel hoje é apresentar ao Brasil uma candidatura com projeto, com proposta. Nosso projeto é um projeto nacional de desenvolvimento econômico e social, mas, sobretudo, unir o Brasil. Nós estamos nos preparando não só para vencer a eleição, nós estamos nos preparando para governar, para fazer uma transição adequada e, desde o dia 1º do ano que vem, falarmos ao país, falarmos e trabalharmos por quem votou e por quem não votou na gente. O brasileiro é um povo de bem. E eu tenho sempre dito, e eu vou repetir aqui, que as pessoas de bem precisam ocupar os espaços públicos. É um povo de fé, é um povo de coragem, um povo de caráter, é um povo sofrido, mas que luta com o seu sofrimento, buscando ser alegre, buscando ser solidário, buscando cuidar do outro. Então, a nossa mensagem para o povo brasileiro é: podemos melhorar a economia, criar emprego, tirar as pessoas do endividamento abusivo, tirar esse país do mapa da fome e da miséria, mas, sobretudo, precisamos voltar a sermos reconhecidos pela nossa capacidade de amar, pela nossa capacidade de sermos democráticos, de lutarmos pelo outro, a luta do bem, a luta do amor e a luta da fé. Eu tenho muito orgulho de ser brasileira, eu sou apaixonada pelo meu país e acredito que nós chegaremos no segundo turno e venceremos a eleição, porque quanto mais perto está a eleição, quanto mais se aproxima o momento de decidir, mais as pessoas refletem, elas se dão uma chance, elas nos dão a chance também de escutar as nossas propostas, de lerem os nossos planos, e nós falaremos ao coração das pessoas, porque as pessoas, mais do que escutarem ou
lembrarem as minhas palavras, elas vão sentir a minha energia, a minha emoção. A emoção de alguém que está vocacionada a servir. Alguém que, junto com Ciro, está de fato comprometida a fazer deste país um lugar melhor para viver. Um país onde as pessoas devem e sempre terão o direito de se expressar, de trabalhar, de construir. É o país da fé, o país do amor. Me orgulho de ser brasileira e tenho a certeza que saberemos falar o Brasil para reconstruir seu país da paz, do amor e da união. Muito obrigado, Ana Paula Matos, que é candidata à vice-presidência da República na chapa encabeçada por Ciro Gomes. Eleições 2022, eleitor consciente, voto inteligente.